salve minha galerinha ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo agora para o Matemática Ninja mais uma aula sobre função do primeiro grau ou função afim. Essa é a aula de número 2. Vamos lá para o conteúdo? Bom, primeiramente, galera, a gente vai aprender como reconhecer quando uma função afim é crescente ou decrescente, tá? Podemos facilmente reconhecer se uma função afim é do tipo crescente ou decrescente, bastando para isso observar o valor do coeficiente angular na lei de formação f de x igual a ax mais b, tá? Se o coeficiente angular for um número positivo, a função será crescente. Se for negativo, então ela será decrescente. Então basta a gente vir aqui na nossa lei de formação e observar quem, pessoal? Observar o nosso coeficiente angular, o valorzinho de a, que é o número que está na frente do x. Se ele for positivo, a função será crescente. Se ele for negativo, a função vai ser decrescente. Então eu trouxe alguns exemplos para a gente ver aqui, ó. Na letra A temos a função f de x igual a 3x menos 2. Quem é o número que está na frente do x? É o 3. Então o nosso a é igual a 3, sendo assim ele é um número positivo, portanto a função f de x é uma função do tipo crescente. Na letra B a gente tem a função g de x igual a menos x mais 5. O valor do nosso azinho aqui, o coeficiente que está na frente do x, é 1. A gente não está visualizando. Quando a gente não visualiza, o que é que a gente tem? A gente tem o número 1. Como tem o sinal de menos na frente, então esse número aqui é menos 1. Sendo assim, a é igual a menos 1, como sendo um número negativo, então a função g de x é uma função do tipo decrescente. Na letra C, a gente tem a função h de x, que é igual a menos 5x sobre 2 mais 1. Observe que o coeficiente angular, galera, é toda essa fração aqui, tá? Quando o coeficiente angular for uma fração, o x ele pode vir tanto ao lado do numerador dessa fração, como também ao lado do traço da fração. No caso aqui, ele veio acima, tá? Mas o nosso coeficiente angular é toda essa fração aqui. Logo, o valor do nosso a é menos 5 meios. Sendo um número negativo, então a função h de x é uma função do tipo decrescente. Na letra D, a gente tem outra função f, só que agora é f de x igual a x mais 1/4. Então, o número que está na frente do x é o 1. Então, o nosso a é igual a 1, sendo um número positivo, portanto, a função f de x aqui agora é uma função do tipo crescente. Beleza? Agora a gente vai aprender, galera, a determinar uma função do primeiro grau a partir de 2 pontos, tá? Vamos para o primeiro exemplo aqui. Determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos a 2 menos 5 e b 0, 3. Galera, determinar a função do primeiro grau ou função afim nada mais é do que a gente calcular o valor dos dois coeficientes, tá? A gente precisa calcular o valor de a, o valor de b, escrever nos devidos lugares e assim estará determinada a nossa função. Beleza, professor, mas como é que a gente faz isso a partir de 2 pontos? Então vamos lá. A gente sabe que os pontos são pares ordenados, tá? Então eu vou começar aqui pelo ponto A e vamos observar aqui. O 2 é o valor de x da abscissa e o menos 5 é o valor de y. Então a gente vai pegar a lei geral de formação e substituir. Onde tiver o f de x, a gente vai botar o valor de menos 5, né? Porque a gente sabe que f de x é a mesma coisa de y. E no lugar do x a gente vai botar o 2. Então tá aqui, ó. Essa lei de formação pode ser escrita assim agora, ó. Menos 5 é igual a vezes 2 mais b. 2 vezes a vezes 2 é a mesma coisa. Então essa função pode ser reescrita dessa forma aqui. 2a mais b igual a menos 5. Aí agora eu vou pegar quem? Vou pegar o ponto B, né? O 0 vai ser o valor de x aqui agora e o 3 vai ser o valor de y. Então vamos lá, vamos pegar a nossa lei genérica. No lugar de f de x vamos colocar 3 e no lugar de x vamos colocar 0. Fazendo isso, como é que ela vai ficar? Ó, 3 é igual a vezes 0 mais b. Todo mundo sabe que o número vezes 0 vai dar o quê? 0 mesmo. Então isso aqui se resume aqui. A 3 é igual a b. Se 3 é igual a b, posso dizer que b é igual a 3. Então, vou pegar esse b daqui e vou substituir na primeira equação. Trazendo ela para cá, a gente fica com 2a mais b é igual a menos 5, tá? Então, substituindo o 3 no lugar do b, a gente fica com 2a mais 3 é igual a menos 5. O 3 positivo passa para o outro lado negativo. Então, a gente fica aqui com 2a igual a menos 5 menos 3. Agora, com sinais iguais, a gente soma e repete. Então, 2a é igual a menos 8. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, agora, pessoal, que a gente tem os dois coeficientes, a gente vem e escreve eles nos lugares devidos, né?
Então como é que vai ficar a nossa função? F de x vai ser igual a menos 4x mais 3. Está aqui a nossa função prontinha. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Agora a gente vai determinar a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 2 é igual a menos 1 e f de 4 é igual a 3. Galera, isso aqui é uma outra maneira da gente representar os pares ordenados, tá? A gente tem o f de x, então esse número que está aqui dentro é o valor de x, e esse que está aqui fora é o valor de y. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui? Novamente, precisamos calcular os valores dos coeficientes a e b para poder escrever a função. Então vamos começar aqui, ó. Vamos pegar o f de 2. Trazendo o f de 2 para cá, ó, e colocando o 2 no lugar de x na função genérica, eu vou ficar com f de 2 é igual a que multiplica 2 mais b. Mas f de 2 é quanto? F de 2 é menos 1. Então essa sentença aqui pode ser igualada a 1. Então reescrevendo ela, ó, posso botar o 2 na frente do a, né? Então ficamos aqui com 2a mais b é igual a menos 1. Vamos reservar isso aqui. E agora vamos pegar o nosso f de 4. Trazendo o f de 4, escrevendo ele na lei genérica, a gente fica com f de 4 é igual a vezes 4 mais b. Só que f de 4 é igual a 3. Então isso aqui pode ser reescrito como 4a mais b é igual a 3. Então, galera, a gente vai ter que resolver esse sisteminha, tá? Para começar essa resolução, eu vou pegar a primeira equação aqui e vou multiplicar por menos 1, tá? Para trocar todos os sinais aqui. Trocando todos esses sinais, a nossa equação vai ficar como aqui embaixo, ó. Vai ficar como menos 2a, porque era mais, menos b, porque era mais b, e 1, porque era menos 1, tá? Aí ficou aqui, ó, menos 2a menos b igual a 1. E vou trazer a segunda equação para cá sem nenhuma alteração. Aí daí, ó, observe que aqui nós temos menos b e aqui mais b. Isso quer dizer que um pode cancelar o outro. Então a gente vai resolver pelo método da adição. E aqui, ó, menos b vai cancelar com mais b, e aqui a gente fica com menos 2a mais 4a, que é a mesma coisa de 4a menos 2a. Então aqui vai dar 2a e aqui a gente vai somar, porque os sinais são iguais. Então mais 3 é 4, ficamos aqui embaixo com 2a igual a 4. 2 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 4 dividido por 2, então o nosso a é igual a 2. Aí daí você escolhe qualquer uma das duas equações para substituir o valor de a. Eu vou escolher a primeira equação aqui, originalmente como ela foi escrita aqui, tá? Aí vou colocar no lugar do a o número 2. Então ficamos aqui com 2 vezes 2 mais b é igual a menos 1. 2 vezes 2 é 4. O 4 aqui está positivo, vai passar negativo, deixando o b sozinho do lado de cá. Então ficamos com b igual a menos 1, menos 4. Agora, como os sinais são iguais, a gente vai somar e repetir. Sendo assim, o nosso b é igual a menos 5. Então, beleza, vamos finalizar agora. De posse dos dois valores, a igual a 2 e b igual a menos 5. E escrevendo nos devidos lugares, a gente ficou aqui com a nossa função f de x igual a 2x menos 5. Bom, galera, para finalizar essa segunda videoaula sobre função do primeiro grau, a gente vai falar um pouco sobre função linear e proporcionalidade, tá? Primeiro vamos relembrar um pouco de função linear. Se você quiser ver com mais detalhes função linear, você pode acessar o card aí em cima e assistir a aula 01, onde a gente fala sobre os tipos específicos de função do primeiro grau. E entre eles está a função linear. Mas eu vou fazer um pequeno resuminho aqui, ó. Função linear, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. F de x é igual a vezes x. Ou seja, o a pode ser qualquer número real menos o zero, mas o b obrigatoriamente tem que ser igual a zero, para poder a função ficar com esse formato aqui. Uma função linear crescente, vamos ver um gráfico aqui, ó, com um exemplo. Crescente, visivelmente, a gente está percebendo aqui o fluxo do gráfico, ele está subindo. Então é uma função crescente, está aqui, ó, f de x é igual a 2x. Isso quer dizer que o nosso a é igual a 2 e o b, por definição, é igual a zero. E um exemplo de função linear decrescente, ó, está aqui, ó, observe que o gráfico vem na descendente. E a nossa função está aqui, f de x igual a menos x sobre 3. Então, a fração que vai aqui na frente, a gente não está vendo 1 aqui, mas a gente sabe que ele existe. Então, o valor do nosso a aqui, ó, é igual a menos 1/3 e o valor do nosso b é igual a zero. Mas, galera, e aí? Olhando para esses dois gráficos, o que é que vocês percebem que eles têm em comum? É o que a gente chama de característica das funções lineares, tá? Seu gráfico sempre passa pela origem do sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, um de seus pontos sempre será o 0, 0. Observe que, independentemente dela ser crescente ou decrescente, todos os gráficos das funções lineares obrigatoriamente vão passar aqui, ó, pelo ponto 0, 0, beleza?
Agora eu vou trazer alguns probleminhas onde a gente vai utilizar a função linear como modelo matemático, tá? Para problemas de proporcionalidade. Então vamos aqui para o nosso primeiro problema. Um motorista dirige seu carro em uma estrada a uma velocidade constante de 80 km por hora, segundo a função d de t igual a 80t, onde d é a distância em quilômetros que ele percorrerá em t horas, qual a distância percorrida em uma viagem que durou 5 horas. Então vamos lá para a resolução. Primeiramente a gente vai anotar aqui o tempo. Foram 5 horas da viagem, tá? Então o nosso t é igual a 5. Então o que é que a gente vai calcular aqui? O d de 5, ou seja, vamos pegar a nossa lei de formação e onde tem t a gente vai substituir pelo 5. Fazendo isso aqui, ó, d de 5 é igual a 80 vezes 5. Se 8 vezes 5 é 40, então 80 vezes 5 é quanto? 400. Então está aqui a solução. Uma viagem de 5 horas vai ser o equivalente a um percurso de 400 km, beleza? Vamos para um probleminha 2 aqui, ó. Considerando a mesma situação do problema anterior, quanto tempo gastará em uma viagem cujo percurso foi de 200 km? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui, ó, que o d de t foi 200 km, tá? A distância percorrida em quilômetros. E o que é que ele quer saber aqui? O tempo que foi gasto nessa viagem. Então vamos lá. Pegando a nossa lei de formação, a d de t é igual a 80t, ele diz que a distância foi de 200 km. Então esse 80t vai ser igual a quanto? A 200 km. Então como é que vai ficar a nossa equação? 80t é igual a 200. Sendo assim, ó, o nosso 80 aqui está multiplicando, vai passar dividindo, então t vai ser igual a 200 dividido por 80. Fazendo essa divisão, a gente encontra um t igual a 2,5 horas, ou 2 horas e meia, ou 2 horas e 30 minutos. Tranquilo, né, galera? Vamos lá para o problema de número 3. Ó. Um vendedor recebe uma comissão de 15%, 0,15%, em função do total de suas vendas no mês. Em um mês onde suas vendas alcançaram o valor de 100 mil reais, quanto ele recebeu de comissão? Galera, 15%. A gente vai construir a lei de formação linear e para isso a gente não vai usar a forma percentual, a gente vai usar a forma decimal. 15% é 15 sobre 100. E 15 sobre 100 automaticamente é 0,15. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui para a nossa resolução. Construção da nossa lei de formação. A comissão em função das vendas vai ser 0,15 vezes a venda. Então vamos lá. Quanto foi que o vendedor vendeu nesse mês? Um montante de 100 mil. Então o que é que a gente precisa calcular? O C de 100 mil. Então a gente pega a lei de formação e onde tem V a gente vai colocar 100 mil. Então vamos lá calcular o nosso C de V. Colocando 100 no lugar do V. Então ficamos aqui com C de 100 mil é igual a 0,15 vezes 100 mil. Qualquer número vezes uma potência de 10, galera, a gente desloca a vírgula desse número para a direita a quantidade de zeros que esse número tem. Ele tem 5 zeros. Então aqui eu tenho que deslocar para a direita 5 casas. Quando eu trago essa vírgula para cá, eu desloquei 2. Então as 3 que me faltam, eu completo com zeros. Sendo assim, C de 100 mil é igual a 15 mil. Ou seja, ele ganhou aqui uma comissão de 15 mil reais no mês onde ele vendeu um total de 100 mil. Agora vamos para um quarto e último problema, finalizando a nossa aula, galera. Vamos considerar a situação do problema 3 aqui, tá? Considerada a mesma situação do problema anterior, em um mês onde o vendedor recebeu uma comissão de 6 mil reais, qual foi o montante de suas vendas? Vamos lá. A gente tem que a comissão em função das vendas foi de 6 mil. Então a gente precisa calcular aqui de quanto foi essas vendas. A nossa função está aqui, C de V é 0,15V. Então eu vou substituir aqui, eu vou dizer que 0,15, que corresponde à nossa comissão, vai ser igual a 6 mil. Então ficou aqui a nossa equação, 0,15V igual a 6 mil. 0,15 está multiplicando, vai passar dividindo, então o nosso V vai ser igual a 6 mil dividido por 0,15. Fazendo essa divisão, a gente encontra aqui 6 mil dividido por 0,15 é igual a 40 mil, que é o valor das vendas deste mês para o vendedor aí que recebeu uma comissão de 6 mil reais. Beleza, galera?